Muito boa noite, bem-vindos. Estamos de novo no nosso Evangelho. Agora, depois de passarem as festas da família, vamos cantar uma canção. Bem-vindos. Que Jesus nos abençoe. Página 16. Tantos jovens buscando no prazer o amor, sem cuidarem de nenhum ideal, vão pisando espinhos, construindo a dor, sem pensarem que o homem é um ser imortal. Perdidos sem norte, cegos sem luz e sem moral, caminham fartos de liberdade. Ninguém quer saber se aproximam da perdição. Cegueira não falta à humanidade. É preciso alterar esta situação. É urgente clarear tanta ilusão. Somos nós, juventude, quem tem que avançar e gritar que é preciso estes jovens alertar. É a droga, refúgio de falta de amor, o tabaco, uma triste ilusão. É o álcool, um mundo sem norte e valor, sem moral nem sentido, é a prostituição. Tantos jovens incautos julgam não ter mais solução e seguem tolhidos sem liberdade. Desconhecem que há forma de encontrar libertação na luta por conhecer toda a verdade. Somos nós quem tem que lhes mostrar que Jesus é caminho a tomar. Somos nós, juventude, quem tem que avançar. A tarefa é urgente e não pode esperar. Senhor, nos escute nesta nossa prece. Permite que estejam connosco os nossos amigos, nossos familiares, os nossos protetores, nesta reunião de família. Permite, Senhor, que possamos harmonizar primeiro as nossas mentes e depois harmonizar o nosso ambiente, desenvolver a paz, a serenidade, a amizade e a fraternidade entre todos. Nos abençoe o nosso Evangelho, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, os itens 7 e 8. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis noutro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para ajudar. Deus faz um apelo supremo pelo Espiritismo aos vossos corações. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade
Sejam extirpados das vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então ele enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me haveis chamado. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. O seu poder cobre a terra, e por toda a parte, ao lado de uma lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Pudessem todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores dos sofrimentos morais que sofrem na terra. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma acalma-se e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Espírito de Verdade, Havre, 1863. Do livro de mensagens psicografadas por Chico Xavier, Caminho, Verdade e a Vida. Além túmulo. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para um inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. É significativo. Uma das minhas frases empregues por Emmanuel neste livro Caminho, Verdade e Vida, é significativo como ele refere: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Há várias situações ou vários ensinamentos que os Espíritos nos trazem, sempre tendentes ao consolo, sempre tendentes ao primado do consolo, da consolação na vida, na terra. E esta morte da morte, esta realidade, esta boa notícia que Jesus nos trouxe, que a morte não existe, que a vida continua, deve ser motivo de reflexão, até para todos os religiosos, particularmente os cristãos, para não assistirmos ao tempo de espetáculo, como vimos há poucos dias, ou alguns dias atrás, quando um nosso irmão, que sofria de cancro já há um quarto século, depois de ser operado dezenas de vezes, resolveu, de facto, com parangonas de televisão de última hora, resolveu por ter uma vida, ainda que ao seu lado tivesse uma criança de tenra idade. É claro que a morte não existe,
E não é possível hoje ainda nós termos sobre essa realidade do sofrimento. Sem morte não existe. Porque certamente que o sofrimento, até à última gota, como Jesus deixou informado, terá que ser sorvido a taça do fel. E, portanto, não é nesta vida o sofrimento, vai continuar a outra, vai continuar no outro plano, com uma diferença significativa. É que não há nada a fazer, já não há volta a dar, já não há regresso ao passado. E, portanto, quer dizer, o sofrimento é uma realidade que os religiosos devíamos ter, é um sofrimento que se prolonga e que deve ser motivo de grande esclarecimento e de grande reflexão. Porquê? Perguntarão. Todas estas mensagens que nós vimos lendo neste capítulo sobre o Consolador são, de facto, da autoria do Espírito da Verdade. Porquê? Exatamente porque, se o capítulo é o Consolador, nada melhor que sendo o Consolador prometido por Jesus a dar-nos essa mensagem, a trazer-nos essas mensagens, essas referências, essas reflexões. Jesus foi claro, há 2000 anos eu sabia, com certeza. Há pouco lemos ultimamente também, antes de Abraão ser, eu sou, outra referência de Jesus, e também trazida por Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Antes de Abraão ser, eu sou. Jesus já sabia, no tempo de Abraão, que viria à terra, quando ele soube que eu vinha, que jubilou. Então Jesus já sabia ao seu tempo que nós íamos deturpar os textos, íamos deturpar as mensagens. E por isso ele falou que rogaria ao Pai o envio de outro Consolador. A tradução do outro Consolador poderá ser de outra forma, de novo o Consolador, que irá em meu nome, ou venho como outrora os filhos da casa de Israel, como na semana transata nós lemos. Eu já sabia que nós íamos falhar e que o desespero da morte iria situar-nos na vida física e agarrados à vida física. Então é a reflexão importante destas mensagens, exatamente do Espírito de Verdade, do Consolador. Se é para consolar as dores da terra, nada melhor que o próprio Consolador, o Espírito de Verdade, para nos trazer o ideal que é o cristianismo novo, voltado à terra. Então, são motivos de reflexão. Quem é o Consolador? Eu rogarei ao Pai e enviará, provavelmente, de novo o Consolador. Não terá sido outro Consolador. Porque nessas traduções, ao longo dos séculos, com certeza que as coisas foram sendo adaptadas às interpretações dos homens, que proibiram a reencarnação, proibiram a ressurreição na carne. E chegamos a um patamar em que os espíritos tiveram que vir dizer a verdade, tiveram que trazer de novo a verdade do cristianismo primitivo na pessoa do Consolador prometido, ou, neste caso concreto, o Paracleto, ou, neste caso concreto, o Cristo Redentor. Eu tenho uma questão, não tem propriamente, quer dizer, tem a ver também com estas questões da morte, mas também muitas das vezes, se calhar com a nossa falta de capacidade para consolar espíritos que cometeram, eu não lhe queria chamar crime, mas pronto, fatalidades, por motivos por grandes sofrimentos. Falava há pouco daquele jogador de futebol que praticou a eutanásia, mas eu recordo-me aqui há uns tempos atrás, numa reunião mediúnica, de um espírito que tinha sido mulher na Terra, que estava num sofrimento enorme, num sofrimento de não sei se era arrependimento, pronto, a situação era, ela chorava bastante e o motivo era porque tinha-se matado a ela e aos filhos, mas porque não aguentava, a miséria era tanta e a fome era tanta que o sofrimento era tanto e ela não aguentava ver o sofrimento dos filhos com fome. E pronto, acabou por matar aos filhos e matar-se a ele. E às vezes, não sei, eu senti se calhar nessa altura a falta quer dizer, se calhar nós condoemos-nos tanto que não conseguimos, ou não nos surge uma forma de consolar estes pronto, cometeu um crime, sim, não vamos julgar, mas as causas foram de tal forma
foi um sofrimento tão grande que ele levou a fazer aquilo que não ficamos sem palavras às vezes para consolar estes espíritos. Só mesmo... Porque as pessoas não estão preparadas para compreender a doutrina nessa dimensão. Por mais que a gente diga a pessoas que são materialistas ou pessoas que são cristãs ou que são religiosas de ocasião ou religiosas marcadas por princípios estreitos e sem a visão espiritual, é evidente que essas pessoas, para consolar, não é muito fácil. Apesar de que, quando se trata de espíritos desencarnados, é mais simples, é mais fácil ir ao encontro da verdade. Estar a falar em encarnados, que nem sequer imaginam, não sabem, não acreditam que a vida continua, é extremamente difícil. Falar aos desencarnados que estão confrontados com a realidade, são espíritos, partindo da Terra, afinal a vida continua, talvez seja um pouco mais fácil. Nas duas vertentes. Primeiro, porque terão que pagar os erros cometidos. Não é? Dizer assim, é um crime de homicídio, é um crime de suicídio. Mas muitas vezes já há atenuantes que Deus sempre considera, porque as situações são dramáticas e são um crime social. Quer dizer, isto dizer assim, porque as pessoas estão na miséria, porque as pessoas estão em fome, porque as pessoas não sei o quê. Porque é que nós andamos tão, digamos assim, cegos ou andamos tão distraídos que não reparamos à nossa volta que há muita gente a passar fome, que há muita gente a sofrer terrivelmente. E não nos preocupamos com isso. Não é? Eu recordo-me que há uns anos atrás, também é verdade que a pessoa era uma pessoa, notava-se pela sua cara, que era uma pessoa orgulhosa, que era uma pessoa que sabia, tinha sido noutra vida uma dama da corte, uma pessoa da sociedade e tal, e que vinha numa condição de miséria. Ora, e recordo-me que essa era uma senhora deficiente, andava de muletas, tinha 2 filhos, vivia numas antigas cavalariças, que só tinham uma janela que era a porta onde os cavalos costumavam pôr a cabeça para respirar cá de fora. E eles viviam nessa coisa alugada, chovia, alugada e pronto, porque não tinham outra possibilidade. E então cozinhavam dentro dessa loja com fogão a petróleo, com fogareiro a petróleo antigo. E tivemos contato com essa senhora num centro de saúde, onde ela foi à consulta, porque o filho sofria de problemas respiratórios, ou problemas de asma, não sei o quê. E nós confrontamos naquela sala onde muita gente estava sentada, que ninguém, ao ver aquela senhora com uma criança e as muletas, ninguém se ofereceu para ceder o seu lugar para se sentar. E, por outro lado, entrou na fila do número não sei quantos para ser atendida, e eu achei tal maneira estranho que perguntei que não há ninguém que ofereça a sua cadeira para esta senhora se sentar. Claro, quando parece que estava tudo cego, quando eu falei naquilo, 3 ou 4 pessoas levantaram-se, não, eu dou, eu dou. Mas foi preciso quase alertar. E depois chamei a enfermeira, diante de toda a gente, e disse, mas alguém aqui protesta por esta senhora ir à frente de todos? Bom, naquele momento que toda a gente se calou, embora eu tenha notado que aqui ou ali havia uma certa revolta e tal, porque estavam em primeiro lugar, porque é que a outra ia à frente. É claro que a doença da criança era tão simples como respirava os vapores do petróleo, não é? Aquele anidrido carbónico do petróleo que intoxicava, e a criança tinha que, ciclicamente ir ao hospital para ser tratada aquela ação, digamos assim, de asma, com certeza, mas provocada pelos vapores, pelos gases, melhor dizendo, do petróleo. Isto para dizer que às vezes a gente passa ao lado, não vê, não analisa, não reflete só as situações dessas. Está toda a gente mais preocupada como o levita e o sacerdote, não é, da parábola do bom samaritano, e já lá vão 2000 anos, está toda a gente mais preocupada com o seu umbigo do que propriamente com as misérias que andam à sua volta. E, portanto, isto de alguma forma faz com que as pessoas nem sequer encontrem a responsabilidade de um ato desses. Pois coitada, pois estava na miséria, pois coitada, pois deu o cabo da vida, pois é tudo aceitável. Não, nada é aceitável, tudo resulta dos compromissos que a gente assumiu em vidas anteriores. Agora, solidariedade é que não existe, quer dizer, toda a gente preocupada, mas consigo e os outros passam ao lado, não referem isto. Por exemplo, neste caso não adiantaria de muito
ensinar ou transmitir ao espírito os compromissos que temos com a vida, que temos que levar até porque o sofrimento Depende. naquela altura era de tal forma Sim. que ela já sofria Sim. o passado e estava a Sim. sofrer o presente. Mas é sempre possível que o doutrinador envolva o espírito em serenidade, em paz e que possa ser atraído para um ambiente, algum espírito familiar, com quem a pessoa os filhos até, propriamente, possam ser atraídos. E, portanto, quer dizer, pode-se criar um ambiente mais pacífico que seja possível mostrar ao espírito o porquê. Porquê é que a miséria surgiu? Mas a miséria também surgiu porque a sociedade anda mais preocupada com outras coisas que propriamente com esse sofrimento. Também é verdade. Mas é possível, num ar de serenidade, de mais pacificação interior, mostrar coisas do passado que levam a pessoa a ver os crimes que cometeu, os erros que cometeu. Neste sentido, o espírito tinha que ser tranquilizado primeiro, porque se nós, Claro. vamos falar dos compromissos e temos que aguentar o nosso sofrimento até ao fim, pode ser tomado como um julgamento. De todo não, porque a pessoa, por exemplo, não deve ser de todo não, porque a pessoa pode ter, por exemplo, desencarnado com uma doença de fígado grave, com grandes dores, uma doença de falta de ar, não sei o quê, e não adianta nada estar a falar a um espírito que desencarnou com uma doença dessas, que em grande sofrimento, sem aliviar o seu sofrimento. Portanto, é possível desligar o espírito do seu corpo, que lhe está a transmitir ainda vibrações de sofrimento, portanto, parar primeiro o sofrimento, serenar primeiro o espírito para depois poder falar. Não adianta nada estar a falar, é que o espírito continua a sentir as dores físicas, porque é ainda agarrado à vida, física. Portanto, há todo um processo que é possível aos espíritos encarnados chegar. E aos encarnados já não é, porque nós dizemos muitas vezes, as pessoas que não passam por isso não imaginam o que é que sofrem os outros. É escusado. Não pode estar a dizer, porque é assim, porque eu sofri muito, porque quem não passa por esse sofrimento não imagina quanto custa passar por determinadas doenças. E agora, então, vamos ver, no nosso pensamento, colocar essas preocupações, tanta gente sofre, não tem o arrimo de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, de se lembrar que a vida continua, que aquilo que hoje nós pagamos de dor, certamente que podemos acordar com mais tranquilidade e com mais serenidade. Então vamos agora sintonizar as nossas mentes com Jesus, com os seus mensageiros, com as falências socorristas, disponibilizar a nossa energia, o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade. Pensemos que a nossa vida tem que ser pautada também por levar a luz a muita gente onde a escuridão permanece. Senhores, neste momento disponibilizamos o pouco que temos, não temos treino para prática, não hábito, para nos doarmos aos outros por pensamentos positivos, pensamentos de amor, por vibrações que acalmem, que serenem esses espíritos em mãos. Mas nós sabemos, Senhor, que tudo é possível, tudo podes. Não propriamente de eximir as pessoas a pagarem esses seus erros, a saldarem as suas dívidas, mas a aliviarem um pouco a sua cruz, nem que seja em por breves momentos. E por isso te pedimos que os seus mensageiros possam levar de nós essa vibração de amor e de paz a essas famílias, particularmente às mais desavindas. Toma a nossa oferta, Senhor. Cantar na página 63. Teu rosto me cativou tão lindo, teu manto de azul do céu tão lindo.
muita paz, podem continuar o vosso diálogo, se assim o entenderem. E vamos despedir aqui. Até à próxima semana. Muito boa noite.